Olá, sejam bem-vindos à aula de Ciências. Eu sou a professora Bianca Guimarães e na aula de hoje nós iremos aprender como fazer o balanceamento de equações químicas. Bom, pessoal, para fazer o balanceamento de uma equação química, nós precisamos recapitular alguns pontos principais. Primeiramente, então, o que são os átomos? Os átomos é tudo aquilo que possui massa e ocupa algum lugar determinado no espaço. O átomo, então, é a unidade básica da matéria. Então, os átomos representam os elementos químicos que constituem a menor parte da matéria. E cada átomo de um elemento químico vai ser representado por um símbolo. Esse símbolo é formado por letras, que foram retiradas do nome do elemento escrito em latim. A primeira letra do símbolo é sempre escrita em maiúscula e a segunda, se tiver, ela será escrita em minúscula. Então vamos a alguns exemplos. O hidrogênio ele está sendo representado pela letra H, o cloro pela letra Cl pelas letras Cl e o chumbo Pb. Reparem, então, que no caso do cloro, o C, que é a primeira letra, está escrito em maiúsculo, já o L está escrito em minúsculo. E também o chumbo, a gente pode perceber a mesma coisa aí em relação às letras em que estão sendo representadas. Precisamos também ter sempre em mente o conceito de moléculas. O que são moléculas? Moléculas são as combinações de átomos que formam as substâncias. E em cada molécula encontramos os átomos dos elementos químicos que se combinaram para formar essa substância em questão. Nós já vimos também que essa combinação de átomos acontece através do ganho ou da perda de elétrons e também por meio do compartilhamento destes elétrons. Vamos lá, pessoal. Então, outra coisa que não podemos esquecer são os fenômenos físicos e fenômenos químicos. O que é isso? Fenômeno físico, como já foi dito nas aulas passadas, é aquele fenômeno que não altera a natureza ou a estrutura íntima da matéria. Já no caso do fenômeno químico, as propriedades específicas das matérias são alteradas. Então, o fenômeno químico, ele se dá por meio de reações químicas. E a reação química vai ser representada por uma equação química. Então, observe o seguinte, como que essa equação química pode ser escrita? Escrita dessa seguinte forma: A mais B, que é o quê? São as substâncias que vão sofrer as transformações. E essas substâncias nós chamamos de reagentes. Depois que essas substâncias reagem, vão se originar os produtos, tá? Então, as substâncias obtidas pelas transformações dos reagentes nós chamamos de produtos. Então, tudo ali, o que vem antes da seta, é chamado de reagente. Então, para exemplificar, o cloro reagiu com sódio e produziu cloreto de sódio. Então, isso aqui é um exemplo de uma reação química que está sendo representado, então, por uma equação química. Repetindo, na transformação química, ou seja, numa reação química, a identidade da matéria ou matérias envolvidas é alterada. Então, vejamos alguns exemplos de transformações químicas que podem ser observadas no nosso cotidiano. O leite sendo transformado em coalhada, o papel quando é queimado, o antiácido quando é colocado em água. Tudo isso aqui está acontecendo porque eles eram uma substância antes, Por exemplo, o leite em coalhada. O leite ele foi colocado, por exemplo, em cima da pia e dali a algum tempo foi transformado em coalhada.
Ou seja, o leite era uma substância e a coalhada é outra substância. Logo, a gente percebe aqui que aconteceu uma transformação química. Isso é, é um fenômeno químico. O papel, por exemplo, antes de ser queimado, ele era papel. Depois que ele foi queimado, ele foi transformado em cinzas, né? E o antiácido da mesma forma. Quando colocado em água, ele produz uma outra substância. Outra coisa que deve ser lembrada é que tudo o que tem do lado dos reagentes deve ter do lado dos produtos. Ou seja, os átomos presentes nos reagentes são os mesmos presentes nos produtos que foram formados. E isso a gente chama de balanceamento químico. Mas como é que eu faço esse balanceamento químico? Veja a seguir alguns exemplos de balanceamento. O primeiro passo para começar a balancear uma equação química é você reconhecer quais são os elementos que estão presentes na equação e quantos átomos existe nos reagentes e nos produtos. Então, nessa equação, nós podemos identificar dois elementos: o alumínio, que é representado pelo símbolo Al, e o oxigênio, que é representado pelo símbolo O. E esse número que está localizado à direita dos símbolos são chamados de índice, tá? E esse índice é o quê? É a representação do átomo. Então, é a quantidade de átomo que tem. Lembrando que quando o elemento apresenta apenas um átomo, você não precisa escrever o número 1 à direita ali do elemento, porque a gente já sabe que tem um átomo ali. Ele só não está sendo representado. Então, nós já vimos que nessa equação química, os elementos que estão presentes são o alumínio e o oxigênio. Agora, nós temos que verificar quantos átomos tem ali no reagente e quantos tem no produto. Porque, como nós já vimos, tudo que tem do lado do reagente tem que ter do lado do produto. Então, todo o número de átomo que tem no lado do reagente tem também que ter do lado do produto. Então, vejam só, do lado dos reagentes, o alumínio tem 2 átomos e o oxigênio tem 3 átomos. Já do lado dos produtos, o alumínio tem 1 átomo só e o oxigênio tem 2. Logo, nós percebemos o quê? Que essa equação aí não está balanceada. Justamente porque o número de átomos nos reagentes está diferente do número de átomos presentes ali nos produtos. Então, vamos começar. Sempre procurem balancear um elemento de cada vez. Então, vamos balancear primeiro o alumínio. Do lado dos reagentes, nós vimos que tem 2 átomos. Do lado dos produtos, só temos 1. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos colocar um 2 ali à esquerda do elemento alumínio. Aparentemente, agora está batendo. Tem 2 átomos de alumínio no lado dos reagentes e do lado dos produtos. Galera, preste atenção numa coisa aqui. Por que é que eu não posso colocar esse 2 ali do lado direito? Porque colocando ali, para tentar balancear, eu estaria alterando a estrutura dessa substância. E eu não quero alterar essa substância, porque aí ia ser outro tipo de substância. Nós não teríamos mais, na equação química, a mesma. Nós teríamos alterado, e o nosso intuito não é esse. Então, eu não posso alterar a estrutura da substância que já foi produzida. Entendam isso. E agora nós vamos observar o oxigênio. Do lado dos reagentes tenho 3 átomos, do lado dos produtos nós temos 2. O que eu posso fazer ali nesse caso?
Posso colocar um 2 ali do lado do oxigênio, mas vejam bem, colocando um 2 ali, eu não mais teria 2 átomos de oxigênio. Eu teria 4 átomos de oxigênio no lado dos produtos e 3 dos reagentes. Por quê? Ali aconteceu uma multiplicação, por isso eu tenho 4 átomos. Só que agora, do lado dos reagentes, eu tenho só 3. Então, ainda não está balanceado. Posso, então, colocar um 2 ali, do lado do alumínio, nos reagentes. Só que o que aconteceu aqui? Colocando esse 2 ali do lado do alumínio, eu vou ter, então, 6 átomos de oxigênio do lado dos reagentes e 4 átomos de oxigênio ali do lado dos produtos. Então, ainda não está balanceada. Então, eu posso colocar um 3 ali do lado do elemento oxigênio nos produtos. Agora sim, do lado dos produtos, eu tenho 6 átomos de oxigênio e 6 átomos de oxigênio eu vou ter ali do lado dos reagentes. Agora, prestem atenção numa outra coisa. O oxigênio está balanceado dos dois lados, mas o alumínio não. Do lado dos reagentes eu tenho 4 átomos de alumínio e do lado dos produtos eu tenho só 2. Então, novamente, o que eu vou fazer? Para ficar 4 átomos do lado dos produtos. Agora sim. Como é que ficou isso aí? Agora eu tenho 4 átomos de alumínio do lado dos reagentes e 4 átomos de alumínio do lado dos produtos. Do lado dos reagentes, eu tenho 6 átomos de oxigênio, tá? E do lado dos produtos, eu também tenho 6 átomos de oxigênio. Então, está aí. A equação química está balanceada. Aproveito para relembrar uma coisa aqui. Al2O3 é uma substância conhecida como óxido de alumínio. Reparem que eu tenho um 2 ali na frente. O que isso significa? Aquele 2 ali na frente da substância significa que eu tenho 2 moléculas de óxido de alumínio. Isso vale também para aquele 3 que está na frente do oxigênio ali nos produtos. Significa o quê? Que eu tenho 3 moléculas de oxigênio e 6 átomos de oxigênio. Então, vamos para mais um exemplo de balanceamento de equação química. Primeiramente, olhando essa equação aí, quais são os elementos presentes nessa equação? E quantos são? Eu tenho, então, 2 elementos participando dessa reação química. Eu tenho o sódio, tá? Que é representado pelo símbolo Na, e o oxigênio. E qual é o próximo passo? Verificar quantos átomos eu tenho do lado dos reagentes e quantos átomos eu tenho do lado dos produtos. Então, o sódio, do lado dos reagentes eu tenho 1 átomo e do lado dos produtos eu tenho 2. O oxigênio, do lado dos reagentes eu tenho 2 átomos e no produto eu tenho 1 átomo só. Ou seja, essa equação aí, de cara a gente vê que não está balanceada, porque o número de átomos presente do lado dos reagentes está diferente do número de átomos presentes do lado dos produtos. Agora vamos começar a balancear elemento por elemento. Vamos começar balanceando o oxigênio. Do lado dos reagentes ali ele tem 2 e do produto 1 átomo só. O que nós podemos fazer? Podemos colocar então um 2 ali na frente dessa substância. Agora vamos balancear o sódio. Ali do lado dos reagentes eu tenho 1 átomo de sódio. Mas e do lado dos produtos? Do lado dos produtos agora eu tenho 4 átomos de sódio. Então, o que nós podemos fazer no lado dos reagentes? Posso colocar um 4 ali, então, na frente do sódio nos reagentes. E agora?
Será que está balanceada essa equação química? Do lado dos reagentes, então, nós temos 4 átomos de sódio e 2 átomos de oxigênio. E do lado dos produtos? Eu tenho 4 átomos de sódio e 2 átomos de oxigênio. Então, essa equação aí agora está balanceada. O que está acontecendo, então, nessa reação química aí? O que nós temos? Nós temos 4 moléculas de sódio que reagiu com oxigênio e produziu o quê? 2 moléculas de óxido de sódio. Vamos agora para um último exemplo de como balancear uma equação química. Então, vamos lá. Quais são os elementos que estão presentes nessa reação química? Então, nós temos aí 4 elementos, tá? O ferro, o oxigênio, o cálcio e o carbono estão participando, então, dessa reação química. Agora, vamos observar quantos átomos desses elementos tem do lado dos reagentes e tem do lado dos produtos. Então, olha lá. Eu tenho 2 átomos de ferro do lado dos reagentes e 2 átomos de ferro do lado dos produtos. Eu tenho 6 átomos de oxigênio do lado dos reagentes e 10 átomos de oxigênio do lado dos produtos. Também tenho um átomo de cálcio do lado dos reagentes e um átomo de cálcio do lado dos produtos. Do lado dos reagentes, eu também tenho um átomo de carbono e do lado dos produtos, eu tenho 3 átomos de carbono. Reparem aí que quando o elemento está entre parênteses, vai acontecer ali a multiplicação desses átomos, tá? Para balancear, vamos começar pelo carbono, que do lado dos reagentes tem só um átomo e do lado dos produtos temos 3 átomos. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos colocar um 3 na frente ali da substância KCO3, do lado dos reagentes. Só que agora, reparem uma coisa, ao fazer isso, eu mudei então o número de átomos do cálcio. Veja que agora, do lado dos reagentes, nós temos 3 átomos de cálcio e do lado dos produtos, eu só tenho 1. Então, o que eu posso fazer aqui? A gente pode colocar um 3 ali na frente do CaO, né, que é o óxido de cálcio, né, o Cal. E agora, como será que tá? Será que tá balanceado? Vamos olhar? Então, temos 3 átomos de carbono do lado dos reagentes e 3 átomos de carbono do lado dos produtos. Temos 3 átomos de cálcio do lado dos reagentes e 3 átomos de cálcio do lado dos produtos. No caso do oxigênio, primeiramente eu vou fazer a multiplicação e depois uma soma. Fazendo as contas, então nós temos 12 átomos de oxigênio do lado dos reagentes e 12 átomos de oxigênio do lado dos produtos. E também temos 2 átomos de ferro do lado dos reagentes e 2 átomos de ferro do lado dos produtos. Agora, a equação ficou balanceada. Então, o que essa equação química quer nos dizer? Quer dizer o quê? Que o óxido de ferro reagiu com carbonato de cálcio, produzindo carbonato de ferro e óxido de cálcio. Então, para finalizar aqui, sempre lembrem-se do seguinte: uma reação química será representada por uma equação química. E que para uma equação química estar balanceada, é necessário ter o número de átomos presentes no reagente, ter também
no lado dos produtos, de forma igual. Olá, espero que essa aula tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado e até uma próxima!